Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, na classe de adultos, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico: adoração, santidade e serviço. Hoje já estamos tratando aqui da lição de número 5, que será estudada no próximo dia 29 de julho de 2018, por ocasião da nossa querida Escola Bíblica Dominical. O título da lição é Santidade ao Senhor. O texto áureo se encontra no livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 26, que diz o seguinte: E ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Verdade prática: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Nós queremos convidá-lo a permanecer conosco. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Permaneça conosco. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, este é o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos aqui para estudar hoje a lição de número 5, que tem como título Santidade ao Senhor. Lembrando a todos que neste livro de Levítico, essas palavras santidade, santo, separação, elas são muito recorrentes no livro de Levítico. O tema geral do livro de Levítico é a santificação. E esse versículo de Levítico 20, 26, aqui do nosso texto áureo, que tem aqui uma determinação imperativa de Deus para o povo, exigindo que o povo seja santo, porque Deus é santo. E isso aparece em vários versículos, não somente em um versículo, mas ele se repete em vários versículos do livro de Levítico. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro também diz: como está escrito, sede santos porque eu sou santo. E aí Pedro ao citar o versículo de Levítico, aí Pedro faz o fechamento aplicando ao Novo Testamento, a todos nós, dizendo: portanto, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, a base da exigência para que nós cristãos sejamos santos é porque somos filhos de um Deus santo, nos relacionamos com um Deus santo, nós amamos a um Deus santo, então, consequentemente, também teremos que ser santos. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Então, se a gente anda com Deus, então nós vamos estar sendo influenciados pela santidade de Deus. Então, isso é muito importante na nossa vida. Então, Israel é uma nação que passou ali 430 anos no Egito, o povo vivendo como escravo, não tinha de forma organizada aquela instrução da palavra de Deus, não tinha um culto formal, não tinha uma liberdade religiosa. Então, os hebreus ali no Egito estavam acostumados a conviver com aquele politeísmo egípcio e, com certeza, viviam muito misturados com a cultura egípcia, muito embora a tradição dos pais, dos patriarcas, do ensino a respeito de Jeová, isso era passado de geração a geração, mas não existia aquele ensino formal das escrituras entre o povo, do ensinamento da palavra de Deus. Então, através das leis e ordenanças levíticas, então, eles tinham a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como uma nação santa, zelosa e servidora por excelência. Então, Deus escolhe formar aqui na terra um povo santo, uma nação santa, separada dos demais povos, porque a humanidade toda no pecado, a humanidade toda distante de Deus, em que o politeísmo reinava
em todas as culturas, inclusive o povo hebreu, ele é conhecido nos livros de história antiga, por todas as nações, como um povo que se destacou, talvez tenha sido o primeiro, se não foi o primeiro, pelo menos foi o mais importante povo a adotar o monoteísmo, a adoração de um só Deus, e isso começou com Abraão. Então, aqui já adentrando no tópico 1 da nossa lição, santidade é a marca do povo de Deus. Então, Abraão vivia lá na cidade de Ur, dos caldeus, lá na Babilônia, e Deus chamou ele, Deus se revelou a Abraão de uma forma especial e falou com Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de você uma grande nação. Eu tenho um plano, para que através de você eu levante um povo santo aqui na terra, e esse povo vai receber a revelação da minha vontade, do meu plano de salvação para toda a humanidade, e esse povo vai ser um povo sacerdotal e que vai, através dele, vir o Salvador do mundo. Então Deus revelou isso a Abraão, chamou, Abraão saiu de Ur dos caldeus, foi para Harã, ali fica ao norte de Israel, mais precisamente ali na região da Síria, e Abraão estava ali, passou um tempo, e Deus apareceu novamente a Abraão, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão sair daquela terra para ir para uma outra terra, já denota aí uma questão de separação, de chamado de Deus, de atender um chamado do Senhor. Então, foi exatamente aí quando Deus chamou Abraão, mais precisamente já a partir da segunda vez que Deus chamou, que é Gênesis 12, 1, foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor, o povo separado com um propósito. É interessante essa questão da santificação, não é só se separar do pecado, não é só se separar do mal, mas é se separar do mal e fazer o bem. E o que é o bem? O bem é a vontade de Deus. Então, é se separar do mal, do pecado e fazer a vontade de Deus. Então, era isso que o povo tinha para ele. E a gente vai ver no tópico 1 da nossa lição de hoje, sobre essa questão da santidade, dois aspectos muito importantes, que nós vemos isso ilustrado nas narrativas do Antigo Testamento, como também nós vemos isso nos ensinamentos do Novo Testamento. É que a santidade, ela é tanto um estado como um processo. Então, é importante, a santidade é tanto um estado como um processo. A santidade como um estado, muitos teólogos costumam dizer que isso é a santidade posicional, como consequência de uma santificação, de um processo de santificação. A santidade como um estado é a santificação posicional, e a santidade resultante de um processo de santificação progressiva. Então, nós temos esses dois tipos, santificação posicional, santificação progressiva. Então, pastor José Roberto, nós vemos aqui na nossa lição, no tópico 1.1, o estado de santidade, e no tópico 1.2, o processo de santificação. E a gente observa que o comentarista vai também nessa direção de falar da santificação sobre esses dois aspectos. E como um estado de santidade, a gente vê que Abraão, ele foi chamado, iniciou uma nova relação com Deus, porém ele ainda não era maduro espiritualmente, não tinha crescido ainda em santificação. É isso mesmo, pastor Fábio. E a gente aqui, a partir do exemplo de Abraão, a gente tira algumas lições. A primeira delas é que Abraão foi chamado lá de Ur dos caldeus, do meio dos gentios, lá do meio da sua parentela, e naquele momento que ele tem essa revelação da parte de Deus, e ele crê, Paulo diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 3, que ele creu e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, isso quer dizer
que a partir do momento que Abraão creu em Deus, ele passou a ser considerado justo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que Abraão não era perfeito, ele precisou caminhar um longo processo. Na sua vida nós identificamos algumas falhas, algumas limitações, e ele precisou, inclusive, passar pelo sofrimento para extrair algumas lições e aprendizados para a sua vida. De igual modo, nós fazemos essa correlação no tocante à santidade. O apóstolo Paulo, sempre que ele se dirige aos crentes, por exemplo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1, ele se dirige aos crentes chamando-os de santos. Então, você imagine uma igreja como a igreja de Corinto, repleta de crentes, alguns deles carnais, com um temperamento descontrolado, alguns deles voltados para ainda práticas pecaminosas, e mesmo assim Paulo os chama de santos. Então, isso quer dizer que a santidade tem um aspecto posicional. Quando a pessoa crê em Deus, crê em Cristo, no sacrifício substitutivo de Cristo, ela passa a se tornar uma nova criatura e ela passa a ser posicionalmente identificada por Deus como uma pessoa santa. É daí onde o nosso comentarista aqui, o pastor Claudionor, fala sobre o estado de santidade. No entanto, nós ainda temos um longo processo, como Abraão teve que trilhar até chegar à santidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar para tratar justamente do aspecto processual da santificação. Estamos de volta, EBD em Debate. Nós tratávamos no bloco anterior a respeito do estado de santidade que Deus nos considera santos através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, mediante o seu sacrifício. No entanto, isso não quer dizer que nós estejamos ou que sejamos perfeitos. Ainda há um longo caminho a ser trilhado e Abraão nos deixou esse exemplo. Abraão, muitas vezes, ele tomou algumas atitudes que não eram acertadas, nem agradáveis a Deus. Algumas vezes ele voltou para o Egito, desceu para o Egito, e as atitudes de Abraão, ele teve que aprender através dos sofrimentos, através das suas decisões equivocadas, para que nele fosse trabalhada a santificação divina, a santificação da parte de Deus. De igual modo, nós queremos deixar bem claro que existem passagens bíblicas que tanto tratam do aspecto posicional de que nós somos considerados santos, como existem passagens bíblicas que também nos demandam e nos orientam, nos direcionam em busca de um processo de santificação. Buscar a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é o que diz, por exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica, na primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que todo o vosso corpo, alma e espírito seja achado irrepreensível por ocasião da vinda de Jesus. Então, daí que fique bem claro para você que, ao mesmo tempo em que nós somos santos, posicionalmente santos, nós também devemos buscar a santificação. E essa busca pela santificação, nós compreendemos à luz do Novo Testamento, tanto do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, quanto do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas, que esse processo de santificação é um andar no Espírito. E quanto mais nós andamos no Espírito, menos cumpriremos os desejos da carne, mais nos parecemos com Jesus e mais desenvolvemos o fruto do Espírito. Então, esse é o caminho bíblico, pastor Fábio, da santificação. É verdade, pastor Zé Roberto, meus queridos irmãos e irmãs, Abraão foi chamado por Deus e assim que ele aceitou o chamado de Deus e aceitou aquele convite do Senhor,
ele passa a ser santo posicionalmente, porque ele começa a fazer parte do povo de Deus, mas também dali para frente tem um longo caminho a ser perseguido no aperfeiçoamento espiritual. E inclusive Deus aparece de novo a Abraão, lá em Gênesis 17:1 diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aí não é perfeição absoluta como Deus, mas está no sentido de maturidade espiritual, de santidade. Então, nós vemos isso ilustrado na vida de Abraão também. Abraão, mesmo sendo crente, também teve as suas dificuldades, teve as suas falhas, e a gente vê isso também ao longo do Novo Testamento, conforme já foi falado aqui pelo pastor José Roberto. Nesse processo de santificação, queremos destacar aqui a importância da palavra de Deus. Neste processo, Jesus orando ao Pai pelos seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17, e o livro de Levítico, o Pentateuco, a lei foi dada ao povo para ajudá-los, para orientá-los nesse processo de santificação. E o comentarista que faz alusão de forma com muita propriedade da importância da questão do amor. Essa santificação só é alcançada se o crente amar a Deus acima de todas as coisas. Porque sem amor a Deus, vai ter dificuldade de guardar os mandamentos do Senhor. Jesus ensinou em João 14:15, aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, guardar a palavra de Deus é um dos sinais de que a pessoa ama a Deus. E nesse processo de santificação, ele é progressivo, não é um processo, não é uma coisa estacionária, não é uma coisa pontual, é um caminho, é uma caminhada, é um processo. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o povo de Deus tem como marca a santidade. A santidade é uma marca, é uma identidade do cristão. Não existe povo de Deus sem santificação. Não tem como. O texto áureo aqui da nossa lição é muito claro: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico 20:26. É verdade que o povo de Israel de vez em quando caía em apostasia, falhava nisso, mas aí vinham as consequências sobre ele, mas Deus sempre exigia a santidade do seu povo, porque nesse processo de santificação tem assim a parte de Deus que opera em nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele usa os meios de graça, como a palavra de Deus, a oração, para trabalhar na nossa vida, para nos mudar, para nos transformar, conforme 2 Coríntios 3:18, a Bíblia diz que nós somos coparticipantes também, e Pedro diz que somos coparticipantes da natureza divina. Então, sem a ação do Espírito na nossa vida, nos ajudando, nos santificando, é impossível alguém ser santo. Mas também tem o lado da responsabilidade humana. Deus não vai santificar ninguém à força se a gente não deixar. Não pode, se você tira uma porca da lama e lava ela, dá banho nela e lava ela, mas se não mudar a natureza dela, ela volta de novo para a lama. Então, aquele banho limpou temporariamente, mas ela voltou para a lama. Então, tem que não somente dar o banho, mas mudar a natureza. Então, a santificação posicional tira da lama, tira do charco de lodo, dá aquele banho, firma os pés na rocha. Agora o processo de santificação vai trabalhar no interior
para mudar a natureza, para que a pessoa não sinta mais vontade, não tenha mais desejo de se inclinar para as coisas da carne. E essa exigência de santificação de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento, ela é repetida por Pedro no Novo Testamento, e Pedro usa ela como base. Então, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro, ele cita aqui Levítico, e dizendo, porque esta é a base, como Deus é santo, nós também devemos ser santos. E aí ele amplia e ele coloca de uma forma muito correta, santo em toda a vossa maneira de viver. E aí a gente chama a atenção que essa santidade, ela tem que ser tanto exterior como interior, que nós vamos ver no próximo bloco, no próximo tópico. E a pessoa tem que ser santo, no falar, no proceder, no pensar, no agir, no fazer as coisas ou deixar de fazer outras. Tudo tem que ser uma vida marcada por santidade, porque nós somos um povo santo, servimos a um Deus santo e nos relacionamos com um Deus santo. Então, se separar do pecado, se separar do mal e se dedicar em fazer a vontade do Senhor. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer uma breve pausa e já retornaremos para estudar com vocês o tópico 2 da nossa lição, a santidade no ministério levítico. Fique conosco. Caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, terceiro ponto da nossa lição, a santidade no ministério levítico. Nós temos estudado desde o início deste trimestre, nas nossas lições, a respeito do ministério levítico, os sacerdotes e o sumo sacerdote levita, e uma das características, das marcas identitárias do sacerdócio era a santidade. E nós aprendemos que essa santidade ela deveria abranger o sacerdócio amplamente ou integralmente, ou seja, tanto exteriormente quanto interiormente. Isso nos fala também de como deve se dar a santificação e a santidade de nós, os cristãos, ou seja, não pode ser uma santidade apenas exterior. E a santidade interior deve refletir na santidade exterior. Destacamos aqui que se esperava desses ministros, daqueles que atuavam ali no altar, uma série de restrições. Eles não poderiam sair fazendo tudo o que bem quisessem e desejassem. E havia algumas especificações. Uma delas, por exemplo, lá em Levíticos capítulo 21, versículos 7 e 14, era que o sumo sacerdote somente poderia desposar ou casar-se com uma mulher que fosse virgem. Então, isso era um simbolismo de santidade. Havia também, lá em Levítico, capítulo 21, versículo 17 a 21, a especificação para que o sumo sacerdote levita não tivesse deficiência física. Evidentemente, essas marcas, essas características, essas restrições, elas eram específicas para o sacerdócio levítico e não se aplicam ao contexto da revelação do Novo Testamento, porque quando nós lemos o Novo Testamento, a característica da santidade cristã, ela está no interior do crente, na perspectiva de que ele tem uma vida separada e consagrada para Deus, ainda que, evidentemente, essa santidade ela seja expressa exteriormente, de forma que as pessoas possam dar testemunho
de que essas pessoas de fato andam com Deus e têm uma experiência com Deus. Eu estou dizendo isto para deixar bem claro que, por exemplo, hoje não se pode usar essas restrições e fazê-la um critério de santificação. E isso seria até reprovável no contexto do Novo Testamento, porque nós vemos Jesus se aproximando, por exemplo, de pessoas com deficiência física, né? Pessoas, o termo que as pessoas mais utilizam hoje, pessoas portadoras de deficiência, né? E essas pessoas hoje, elas são inclusive atraídas para o reino de Deus. Nós vemos Jesus ali pregando o Evangelho e muitas pessoas que tinham algum tipo de deficiência física foram atraídas e foram integradas ao Evangelho, e Jesus deixou isso bem claro. Então, que isso não dê qualquer margem na nossa aula de domingo na escola dominical, para que as pessoas façam qualquer restrições em relação à santidade, pastor Fábio, e à atuação dessas pessoas no reino de Deus, que não se aplica mais no contexto do Evangelho de Jesus Cristo. Verdade. No contexto neotestamentário, os critérios ou pré-requisitos para a escolha dos sacerdotes, vamos dizer assim, que a gente não chama mais hoje assim sacerdotes, mas chamamos de presbíteros, bispos ou pastores, os critérios estão lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, e em Tito, capítulo 1. Juntando ali as instruções, aquela lista bem extensa, não vou dizer exaustiva assim, porque tem outros critérios também, mas bem extensa, de Paulo, juntando as duas, detalhada, tem 22 pré-requisitos, 22 qualificações ou pré-requisitos para o pastor no Novo Testamento. Então são muitas exigências, e assim como os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel no que tange a santidade e a pureza, os pastores no Novo Testamento da mesma forma, porque assim como os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram os responsáveis pela santificação do povo, assim também os pastores no Novo Testamento também devem ensinar o povo, a palavra de Deus, a fazer a diferença entre o santo e o profano. Então, a responsabilidade do pastor no Novo Testamento não é menor. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência ou o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, o sacerdote no Antigo Testamento e o pastor no Novo Testamento tem que ser uma pessoa de conduta irrepreensível, porque ele vai ensinar a palavra de Deus, ele tem que ser exemplo para o povo, ele vai ensinar não somente por meio dos seus lábios, das suas palavras, mas também ensinar por meio do seu exemplo. E Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a primeira qualificação, o primeiro pré-requisito exigido do candidato ao ministério pastoral é a conduta irrepreensível. O pastor ele tem que ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não necessite de estar sendo repreendida, de estar sendo chamada a atenção constantemente. Irrepreensível não significa perfeito. Só Jesus era perfeito. Todos nós, seres humanos, somos falhos, assim como o sacerdote e os sacerdotes e o sumo sacerdote na antiga aliança eram pecadores e precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos também. No Novo Testamento, os pastores também são pecadores e precisam também da graça de Deus na sua vida, mas o fato de todos nós sermos pecadores também não dá o direito de vivermos uma conduta repreensível. Então, a exigência é muito grande. E essa santidade, ela é uma santidade que começa no interior e se expressa no exterior, ela se externa exteriormente por meio das obras. A Bíblia diz, Jesus falou, que nós somos o sal da terra e luz do mundo.
E Jesus disse lá em Mateus 5,16: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, lá na mitra do sumo sacerdote, a mitra é aquela espécie de chapéu, né, que ficava na cabeça do sumo sacerdote, tinha uma lâmina de ouro escrita lá na mitra dizendo: santidade ao Senhor, conforme Êxodo 28:36. E ali, exteriormente, as pessoas, quando viam aquilo, chamavam a atenção, do que Deus é santo e que os seus ministros também devem ser santos e viverem em santidade. E assim como a igreja, eu lembro agora as palavras do nosso pastor-presidente da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, o pastor Martim Alves da Silva, que ele diz: assim como a igreja deve ser um exemplo, um modelo para o mundo, também os pastores devem ser um exemplo e um modelo para a igreja, um exemplo de santidade, e como Pedro diz, santidade em toda a vossa maneira de viver. Não é santidade em umas coisas e em outras coisas ser profano, não. É santidade em toda maneira de viver, e somente vivendo em santidade, somente um povo vivendo em santidade é que esse povo vai desfrutar da presença e da glória de Deus. Você gostaria, meu amigo, de estar num ambiente em que você não se sente bem? Você gostaria de estar num ambiente que aquele ambiente não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua natureza? Agora você imagine Deus, que é santo, puro, ele não vai se agradar de estar no meio de um povo que não é santo. Ele não vai se agradar no meio de um povo que não tem nenhum compromisso com a santidade. E, pelo contrário, tem compromisso com o mundanismo. Então, Deus não se agrada de estar no meio de um povo desse. Então, o tópico 2.3 da nossa lição, quando fala de santidade e glória, chama-nos a atenção de que quando há essa preocupação do povo em viver na presença de Deus, em se separar do mal e fazer a vontade de Deus, então Deus manifesta a sua presença, a sua glória, a sua Shekinah no meio deste povo. Então, vamos fazer mais um intervalo no nosso programa e já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Vamos estudar o terceiro tópico, a santidade do povo de Deus. Fique conosco e nos aguarde. Estamos de volta, BD em Debate, tratando hoje a respeito da santidade ao Senhor, que é uma marca, um distintivo do sacerdócio levítico e também de nós, os cristãos. Há várias passagens bíblicas do Novo Testamento que, na medida em que nos identifica como santos, também demandam de cada um de nós, os cristãos, que vivamos em santidade, que sejamos separados para o Senhor. E o terceiro ponto da nossa lição trata justamente a respeito da santidade do povo de Deus. Então, o Senhor exige que o seu povo seja santo, e o padrão de santidade é o próprio Deus. Sede santos, como é santo o vosso Pai Celestial, como Deus é santo, como eu sou santo, diz o Senhor. Então, evidentemente, esse é o nosso padrão, é o nosso modelo, é a nossa meta. E se você falha, como certamente qualquer um de nós pode falhar, a gente prossegue, levanta, segue adiante e o padrão continua sendo o mesmo. Deus é o nosso padrão de santidade e Jesus é a marca e o homem perfeito ao qual todos nós, os crentes, devemos imitar. Evidentemente, nós dependemos da atuação do Espírito Santo, trabalhamos nós, mas o Espírito Santo trabalha conosco, a fim de que possamos a cada dia mais, de glória em glória, parecermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui o ponto 3.1 fala sobre a santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas expressa e energeticamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. Isso está lá no capítulo 20 do livro de Levítico. Moloque era um deus pagão dos cananeus. Eu lembro de ter visto um desenho, de uma imagem edificada
baseada naquele ídolo que era edificado para sacrifício de crianças, e havia um caldeirão e as suas mãos assim levantadas, aquela estátua. Muitos pais jogavam seus filhos, suas crianças, nas mãos daquela estátua enorme, e elas caíam dentro de um caldeirão fervente, e essas crianças morriam. E o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se coloca terminantemente contra esse tipo de sacrifício. E ele diz assim, olha, cada um de nossos meninos e meninas é herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3, tenhamos cuidado para não oferecermos os nossos filhos a esse Deus. Então, devemos ter cuidado, por exemplo, com o incentivo ao aborto, né? Algumas pessoas que defendem de maneira entusiástica o aborto, e nós, os cristãos, temos sempre nos posicionado pró-vida. Então, nós somos contra a morte de qualquer pessoa, nós somos defensores da vida humana, e por isso nós orientamos para que os filhos sejam criados, instruídos no temor do Senhor, na admoestação do Senhor. E o comentarista aqui, ele arremata, o pastor Claudionor, dizendo, que seus filhos venham honrá-los como a pais e mães, e somente assim poderão ser abençoados. Inclusive, Paulo ressalta lá no capítulo 6 da sua epístola aos Efésios, no versículo 2, que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Então, se os filhos querem ter vida longa, querem viver e terem uma vida duradoura, então é importante que eles sejam tementes a Deus. E uma outra orientação também aqui, pastor Fábio, em relação a essa questão da santidade do povo de Deus, diz respeito à questão da santificação conjugal. Hoje nós vivemos aí uma sociedade extremamente erotizada, e as pessoas normalizaram e naturalizaram algumas práticas pecaminosas, e a vida conjugal, os casamentos têm sido alvo dessa tendência. Então é preciso que se tenha também algum cuidado em relação à santificação na vida conjugal. A vida conjugal é muito importante, porque a família foi criada por Deus, o casamento foi criado por Deus, e inclusive um dos mandamentos do decálogo é não adulterarás. E Deus levava tão a sério isso, Deus é pró-família, Deus é pró-casamento, Deus levava tão sério isso que na sociedade judaica, teocrática, lá da lei, era quem fosse pego em adultério, tanto faz a mulher adúltera ou o homem adúltero, ambos eram dignos da pena de morte. Lá naquela sociedade a lei era assim. Então isso mostra como eles levavam a sério essa questão aí do combate ao adultério, do combate à infidelidade conjugal. E no Novo Testamento, escrito aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, ele diz, digno de honra, né, o venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão aos adúlteros e aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. Então, a prostituição e o adultério são causas de divórcio, são causas de dissolução de casamentos, e isso tem reflexos negativos, não somente na vida dos cônjuges que se separam, mas também dos filhos e assim por diante. Então, é um aspecto muito importante. E em relação aos obreiros do Senhor, no que diz aqui esse tópico 3 aqui da nossa lição, o obreiro do Senhor, o ministro do culto neotestamentário, o pastor, ele deve ser uma pessoa, assim como se exigia do sacerdote levítico, várias questões de conduta nessa área da família, também se exige do pastor neotestamentário. Então, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 4 e 5, e em Tito, no capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que o pastor ele deve liderar bem sua família e seus filhos
né? Liderar bem a sua família, a sua casa, e seus filhos devem ser crentes de bom testemunho. Isso ajuda muito no ministério do obreiro, e também um obreiro que cuida bem da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, um obreiro responsável com o seu lar, que administra bem a sua casa, ele também administrará bem a casa de Deus. Inclusive a Bíblia coloca justamente isso. Se ele não cuidar bem da sua casa, como terá cuidado da casa de Deus? Então isso é importante. Em relação a essa questão da santificação conjugal, a Bíblia diz que ele deve ser marido de uma só mulher. A Bíblia proíbe, né, essa questão da poligamia, né, do marido ter mais de uma esposa, que é um costume, né, cultural já muito forte, milenar lá no Oriente Médio, mas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus ainda tolerou, Deus ainda suportou por algum momento, sempre ensinando contra, mas Deus teve uma certa tolerância, né, devido àquela cultura, mas chega um tempo que Deus já diz que tem que ser marido de uma só mulher. Então, isso vale não somente para os obreiros, mas para todos os cristãos de modo geral. Então, esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aqui no tópico 3.3, pastor Zé Alberto, eu vou ler aqui, eu achei muito boa essa colocação do pastor Claudionor de Andrade. Ele diz: a santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. Então veja que o lado da responsabilidade pessoal de amar a Deus e ter disciplina, esforço, um processo. Ele diz que é lento e doloroso, e todo o nosso ser deve estar envolvido, tanto o interior quanto o exterior, e isso não é uma opção, mas é um estilo de vida, é natural. O cristão, se espera do cristão isso, né? É uma ordenança divina, ser santo, e a nossa santificação não é uma opção, é um objetivo de todo cristão. Ele deve viver a partir da vontade de Deus e saber que a vontade de Deus é agradável, é boa, é perfeita. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício a Deus, que é o culto racional. E aqui na conclusão, ele cita, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 5, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Então todos os crentes devem viver uma vida de santificação. Estamos concluindo nosso programa. O debate continua na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. Você que ainda não é matriculado, procure matricular-se. Cresça no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você. Vamos participar ativamente, você e a sua família, na escola dominical da sua congregação, para poder aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser. Lembrando, pastor Zé Alberto, aos nossos telespectadores, que os vídeos do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eles vão ao ar no YouTube toda segunda-feira à noite, e também ao ar toda segunda-feira à noite no canal 8 e canal 38 aqui da TCM Mossoró, a TV AD Mossoró. Muito bem, então nos acompanhe através das redes sociais. Nós temos também um blog, www.subsidiowebd.blogspot.com. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.